estão querendo acabar com os níveis de energia? Não teremos mais níveis eletrônicos, não teremos mais o nível 1, nível 2, nível 3? Tudo isso que a gente aprendeu sobre distribuição eletrônica, inclusive no modelo quântico, vai ser jogado fora? Bom, não é bem assim e ainda bem que não é dessa maneira. Mas um artigo que foi publicado no mês de setembro de 2017, então a contar pela data da publicação desse vídeo tem pouco tempo, lançou luz sobre um aspecto muito interessante. Vocês devem saber que recentemente foi dado o nome próprio para os novos elementos da tabela periódica. Na verdade, nós já tínhamos 118 elementos, porém alguns deles ainda não tinham um nome próprio. E recentemente foi dado, então, esses nomes próprios. Então vamos olhar aqui essa tabela periódica, já com todos os novos nomes. Eu vou chamar a atenção para esse elemento aqui, que é o protagonista do artigo publicado, é o oganessônio. Nota que ele fica na fileira dos gases nobres, na verdade na coluna dos gases nobres. Ele seria então a princípio um gás nobre. E a terminação NO é característico dos gases. Aparece, por exemplo, no radônio, no xenônio, no criptônio, no argônio, no neônio, no hélio não, mas aparece no hidrogênio, no nitrogênio, no oxigênio. Então acredita-se que essa espécie seja de fato um gás. Porém, nós temos algumas novidades a respeito desse elemento. Mas antes disso, deixa eu apresentá-lo a vocês. Esse aqui é o oganessônio, ele tem número atômico 118, ele tem o número de massa, pelo menos seu isótopo mais estável, de 294, o seu símbolo é OG e o nome se escreve dessa maneira, oganessônio. A distribuição eletrônica dele seria mais ou menos essa. Nós temos aqui o radônio, toda a distribuição do radônio, mais 7s2, 5f14, 6d10, 7p6 completos. Então é um elemento que tem todos os seus subníveis preenchidos. Entretanto, como a maioria desses elementos superpesados, eles não têm um tempo de vida muito longo. Nesse caso específico, o tempo de meia-vida dele é da ordem de 1 milissegundo. Então ele praticamente não vive nada. A gente não consegue isolar quantidade suficiente de oganessônio para termos dados experimentais. Esse daqui é um aspecto importante. E antes de passar para as características desse elemento, desse novo elemento, deixa eu apresentar aqui a vocês o homem que deu o nome ao oganessônio, é o físico russo Yuri Oganessian. Ele trabalhou sua vida na pesquisa de novos elementos, na pesquisa de elementos químicos artificiais, e parece que o laboratório que ele coordenava, em 2002, já havia detectado traços desse elemento químico, o elemento químico 118. Só que apenas alguns anos depois que foi reconhecido o trabalho, e há muito pouco tempo que foi dado o nome do elemento químico 118 em homenagem a ele, no caso, o oganessônio. E, como eu disse, esse elemento ele tem um tempo de meia-vida muito curto. Nós temos apenas 1 milissegundo. Não tem tempo suficiente para coletar dados experimentais a respeito dele. E é por isso que a química computacional, a modelagem molecular, a química teórica torna-se importante. Então resolveram realizar alguns cálculos a respeito desse elemento. Cálculos com uma teoria, um embasamento teórico bem fundamentado, colocando efeitos relativísticos, pois é necessário para esses elementos cujo o núcleo é muito pesado, e a partir desses cálculos, os autores concluíram algumas características desse elemento químico. E uma dessas características, ele apresentar um elevado acoplamento spin-órbita. Na verdade, todos esses elementos mais pesados apresentam sim um elevado acoplamento spin-órbita, o oganessônio não vai ser diferente. E além do fato dele apresentar esse elevado acoplamento spin-órbita, ele, por possuir uma elevada nuvem eletrônica, nós temos uma quantidade muito grande de elétrons, ele apresenta uma elevada polarizabilidade. E agora chega uma proposta interessante. Essa polarizabilidade seria tão elevada que, se nós tivéssemos o oganessônio em quantidade suficiente para termos suas características físicas, os autores propõem que ele seria um sólido e não um gás. Então ele estaria na fileira dos gases nobres, porém ele seria um sólido. E além disso, como sua nuvem eletrônica é muito grande e tem uma elevada polarizabilidade, ele seria até que bem reativo quando comparado com os outros gases nobres. Ele faria a ligação química sem tanta dificuldade.
Nós sabemos que os gases nobres mais pesados, como o criptônio e o xenônio, fazem ligações químicas e formam compostos químicos. Em condições um pouco severas, é verdade, porém formam compostos químicos. No caso do oganessônio, caso tivéssemos uma quantidade apreciável, a possibilidade de formar ligações químicas não seria tão difícil assim, devido à sua elevada polarizabilidade. Mas o que mais chamou a atenção nesse artigo, que é especificamente esse artigo aqui, é que ele diz que a estrutura eletrônica do oganessônio, e não apenas a estrutura eletrônica, mas também a estrutura nuclear do oganessônio, se assemelha muito a um gás de Fermi. Então, esse artigo aqui foi publicado no Archive, eu acho que é assim que se pronuncia, não foi publicado numa revista de alto impacto, porém é um artigo muito interessante. E ele chama a atenção que, devido ao elevado acoplamento spin-órbita, nós temos uma distribuição eletrônica, uma estrutura eletrônica muito interessante para o oganessônio. Então eu recomendo a leitura desse artigo, vou deixar o link aqui na descrição, e também desse artigo do Chemistry World, onde é feita uma releitura do artigo original. Então, o que significa ele ter uma estrutura eletrônica, então, próxima a um gás de Fermi? Os autores utilizam essa técnica que nós chamamos de ELF, ou, se preferirem, de função de localização de elétrons. Aqui nós temos, desse lado, a técnica aplicada para o xenônio, o radônio e o oganessônio sem efeitos relativísticos e com efeitos relativísticos. Basicamente, o que isso aqui quer dizer? Vocês estão vendo esse aspecto circular? Então isso aqui basicamente é uma imagem dos níveis de energia para esses átomos. Isso aqui não tem nada a ver com o modelo de Bohr, isso aqui seria uma densidade eletrônica, porém esse aspecto circular é porque serão bem definidos esses níveis de energia. Quando nós olhamos para o xenônio e para o radônio com efeito relativístico e sem efeito relativístico, enfim, a gente consegue ver uma boa definição desses níveis. Agora, para o oganessônio, esses níveis aparecem na forma de um borrão. A gente não consegue ver exatamente o limite dos níveis eletrônicos, é representado por essa coloração esverdeada. É como se não tivéssemos uma concentração maior em um determinado nível, uma concentração menor em outro nível. É como se essa distribuição de elétrons fosse quase homogênea ao longo de todo o átomo. E isso daqui é um comportamento parecido com o chamado gás de Fermi. O que é um gás de Fermi? O gás de Fermi é um gás de férmions não interativos. Isso aqui acaba sendo um pouco abstrato, um pouco confuso, mas vocês conhecem esse modelo, pelo menos indiretamente. Um gás ideal, por exemplo, seria um gás de Fermi na termodinâmica. Em um gás ideal, as moléculas dos gases não interagem umas com as outras, são como partículas livres. No caso do gás de Fermi, nós utilizamos esse modelo no chamado modelo de gás de elétrons, quando trabalhamos a estrutura de um sólido. Ali consideramos que os elétrons de valência são livres e que não têm interação uns com os outros. O que esse artigo nos traz é que para o oganessônio, devido às suas características, como por exemplo elevado acoplamento spin-órbita, a sua distribuição eletrônica no átomo seria similar a um gás de Fermi. Seriam elétrons não interagentes. Seria algo muito parecido com um gás de elétrons em torno do núcleo. É diferente do modelo que nós utilizamos, que é o modelo em camadas. Temos ali o nível 1 com uma quantidade de elétrons, o nível 2 com outra quantidade de elétrons, enfim, todos bem definidos. No caso do oganessônio, eles estão propondo que ele tem uma estrutura eletrônica completamente diferente de tudo aquilo que nós vimos na tabela periódica. Inclusive, todo o nosso entendimento a respeito da estrutura eletrônica dos átomos não funcionaria para o oganessônio. Esse daqui, pessoal, é um resultado fantástico. Nós não temos como saber se de fato isso é verdade, afinal a quantidade disponível de oganessônio é muito pequena e por um tempo de vida muito curto. Porém, se a gente conseguir sintetizar oganessônio em uma quantidade expressiva, podemos verificar se essa proposta é verdadeira ou não. Pode ser também que outros pesquisadores venham fazer outros cálculos para o oganessônio e cheguem a uma interpretação distinta. Porém, esse artigo chama a atenção que o oganessônio talvez não tenha uma estrutura em níveis de energia como os demais elementos, seja muito próximo a um gás de Fermi, onde os elétrons estão distribuídos como um todo de maneira não interagente. Bom, pessoal, era isso então que eu queria falar nesse vídeo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre essa proposta do oganessônio ter uma distribuição eletrônica ou uma estrutura eletrônica
parecida com gás de Fermi. Será que isso é coerente? Será que não é? Será que isso aqui muda realmente a estrutura da tabela periódica? Eu quis compartilhar esse vídeo com vocês para mostrar o que tem sido produzido de novo na química. E se vocês gostarem desse tipo de padrão de vídeo, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer outros vídeos parecidos com esse. Então, se gostaram, por favor, compartilhem, dê o seu like e principalmente ajudem a Universidade da Química a crescer. Clique em se inscrever e ative as notificações para o canal. Muito obrigado mesmo e até a próxima.